Fala pessoal, mais um Moving Cast. E eu tô com uma pessoa muito especial, Paulo André. As últimas coisas que ele fez, né, só para vocês terem uma ideia, medalha de prata em Tóquio no revezamento 4x100 e um dos caras mais rápidos do Brasil, aliás, um dos poucos, né? Então ele está entre os melhores do mundo, está entre os dois únicos caras mais rápidos do Brasil que fizeram 100 metros abaixo de 10 segundos. Eu quero que hoje vocês escutem acaloradamente Paulo André. Muito prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo Que convite. honra. Honra Que honra. toda minha. Muito feliz em estar aqui, de poder contar a minha história, né, de poder contar essa experiência de atleta mesmo, né, que é a minha essência. Eu nasci para ser atleta e estou muito feliz em estar aqui para compartilhar isso com vocês. Então vamos fazer essa história, porque às vezes o pessoal vê você lá no pódio uns 5 minutos, né? Mas mas treinou 4 anos. Não, é muito mais do que isso, né? De onde você veio, o que você fez? Meu pai foi atleta de 100 metros também, né? Eu sou atleta, para quem não sabe, eu sou atleta de 100 metros, 200 e revezamento 4x100. Velocista, né? Como a galera costuma dizer. E meu pai foi atleta também, na década de 80, ali, 70. Ele foi atleta também, corria a prova de 100 metros também. Foi campeão sul-americano. Ele quase beliscou uma Olimpíada, mas por uma lesão. Uma lesão 2 semanas antes das Olimpíadas, tirou ele da Olimpíada de Los Angeles, inclusive. E 84, Los Angeles, se não me engano. Acho que foi 84. E aí ele não foi atleta, não teve a glória olímpica, né, como atleta. E, bom, na minha infância, assim, eu sempre tive essa característica da velocidade, assim. Eu sempre me sobressaí nas brincadeiras de escola. E aí, como quase a maioria dos garotos mais novos, queria ser jogador de futebol, né? Verdade. E no futebol, o meu destaque, tipo, a minha melhor habilidade, assim, digamos assim, era a velocidade. Eu lembro que eu comecei na lateral, eu jogava bem, assim, modéstia à parte, eu jogava ok, Bom. assim, era bom. Não era um craque, mas era bom. E depois fui pro ataque. E era aquele jogador mesmo de botar a bola na frente e sair correndo. Era muito Mas os muito laterais, disso. eles são muito assim, né? A gente teve um grande lateral, que era um cara que podia ter sido um velocista, que era o Mirandinha, no Corinthians, lá Sim. uns 20 anos, 30, acho que mais, uns 30 anos atrás. Os laterais que tem mais velocidade se destacam muito. E você gostava do futebol, pelo menos? Gostava até hoje. Quando tem algum evento, assim, Jogo das Estrelas, inclusive recentemente estive com o Ronaldinho Gaúcho, jogando um jogo das estrelas, assim, com ele. Então eu gosto, assim, o futebol é uma coisa um esporte, assim, que eu admiro e gosto muito. E aí tinha esse sonho, né, de ser jogador. Eu lembro que eu passei numa peneira no Bahia e minha mãe falou, não vai. O cara chegou a ligar, assim, pra minha família pedindo pra eu ir. Tinha 13 anos de idade, minha mãe falou, não vai. E aí eu lembro que eu fiquei bem... Ela não me falou que foi ela que falou, né? Mas depois que ela falou, eu fiquei bem chateado. Mas eu acredito que Deus tinha um propósito na minha vida e colocou o atletismo na minha vida. Foi quando meu pai falou... E aí teve uma época que comecei a praticar os dois esportes, assim, no mesmo tempo. Corrida e futebol? Exato. Eu lembro, e eu encaixava certinho na minha semana. Eu tinha lá meus 12, 13 anos... E o futebol era terça e quinta... Não, minto. Segunda, quarta e sexta. E o atletismo era terça e quinta. Minha semana perfeita, assim. E meu pai me chamou para competir um campeonato municipal que dava vaga pro estadual. E o estadual dava vaga pro nacional. 13 anos. Isso, 13 anos, mais ou menos. E aí eu me destaquei, assim, no municipal. Isso lá no Espírito Santo. Eu nasci aqui em São Paulo. Sou de Santo André. Mas isso aconteceu lá no Espírito Santo, que a gente foi muito novinho. Meu pai recebeu uma proposta de emprego mais novo. Quando eu era bem novinho, né? Eu tinha uns 2 anos e a gente foi pro Espírito Santo. E aí, enfim, aí eu me destaquei ali no município de Vila Velha, ali, na cidade de Vila Velha. E aí foi onde meu pai chegou e falou, meio que me colocou na parede, assim, sem pressão. Meu pai sempre foi um cara muito tranquilo, assim, ó, nesse quesito. Ele nunca atropelou as minhas vontades, né? Lógico que ele, como pai, sempre me deu conselhos, né? E direcionamento, como todo pai, né? Mas ele foi muito tranquilo, só que aquilo foi... Eu lembro que foi, assim, algo que deu um start, assim, na minha mente. Sabe quando a mente dá aquela explosão de pensamentos e eu era bem novo. E aí ele falou assim, cara, seguinte, eu sei que você gosta do futebol, né? Só que no futebol tem milhares de
de rapazes competindo com você, o atletismo, você pode ser, tipo assim, o cara do atletismo porque eu vejo potencial em você. E na vida a gente não pode fazer tudo ao mesmo, tipo assim, tudo ao mesmo tempo, ou a gente tem que escolher um caminho, né? E eu, como pai, gostaria que você seguisse um caminho, só que eu não vou te falar. Só que eu lembro que eu imaginei que fosse o atletismo, né? E aí quando ele falou isso, eu falei, realmente, eu acho que eu tenho um destaque, acho que eu conseguiria um destaque maior no atletismo, assim. Acho que o meu talento tá aqui, até porque a minha melhor característica no futebol é a velocidade. Por que não transferir isso para um esporte que abrange só isso, né? Você já parou para pensar que normalmente a gente decide a nossa vida aos 16, 17 anos de idade, quando a gente escolhe aquilo que a gente vai fazer de faculdade. Você decidiu isso aos 13. Pois é, mas aí... Quem te ajudou? Eu tenho, nessa idade de 16 anos, teve uma outra virada de chave. Mas a gente chega lá. E aí... Mas nos 13, alguém te ajudou? Você foi conversar com alguém? Ou foi só você e seu pai mesmo? Acho que foi essa conversa, assim, que foi onde eu comecei a treinar mais sério, um pouquinho mais sério, assim, pro atletismo. Mas você não abandonou o futebol? Aí eu fiquei ali, né? Fiquei ali em cima do muro, ali, até então. E aí, acho que, não, na real, nos 15 para 16 anos, 13 anos eu já estava viajando pro atletismo. E aí eu comecei a abandonar. Foi quando eu... Já não batia o tempo. Já não batia, entendeu? As coisas foram acontecendo meio que naturalmente, né? Eu corri o municipal, estadual, eu venci o municipal de uma galera que já treinava. E aí venci o estadual também dessa galera. E aí viajei pro Brasileiro, em Brasília. Em Brasília, eu não lembro o ano agora, mas foi 2014? Acho que foi 2014. E aí eu viajei para Brasília para competir esse brasileiro. Falei, opa, alguma coisa, tipo, de bom tá acontecendo. E aí, consequentemente, foi o que você falou, naturalmente as coisas foram se desvinculando, assim. Eu fui me desvinculando do futebol, porque eu fui vendo mais resultados no atletismo. E aí a minha virada de chave foi aí, 15 para 16 anos, onde, assim, eu era um menino, né? Como qualquer outro, e um garoto de 15, 16 anos quer ir pra praia, quer ir pro shopping, dar rolê com os amigos. E ali começa também, 16 anos, começa as matinês, né? Aquelas festinhas e tal. E aí foi quando minha mãe... Essa foi uma virada de chave onde... foi onde teve a pessoa que você falou que me ajudou, assim, a concretizar o que eu queria pra minha vida de fato. E eu lembro que eu tava nessa fase. Eu ia pra praia, treinava de manhã, ia pra praia à tarde, brincar com os meus amigos. Aí à noite ia pro shopping. Aí, em outro momento, a gente ia pra orla brincar, enfim, zoar, dar rolê de moleque mesmo. Vila Velha, isso. Isso, ainda. em Vila Velha. Aí foi onde minha mãe... E aí eu lembro que teve um embate, assim, com meu pai. E meu pai tem uma personalidade muito forte, eu também. E aí a conversa foi tipo assim, pô, pai, cara, como que eu não posso ir pro shopping, que não sei o quê, pô, que isso e tal, não vou poder. E aí a gente não soube entrar em um acordo, aí minha mãe me sentou e falou bem assim, o que você quer pra sua vida? Aí eu falei, pô, mas quero ser um campeão, quero vencer, quero... E aí ela falou, essa é a sua escolha? Aí eu falei, Então, o descanso, o seu técnico tá aqui, e você sabe muito bem, você já entende que o descanso é um treino e é muito importante para sua carreira. É muito importante para o seu desenvolvimento como atleta. Se você quer ser esse campeão que você está falando, você não pode sair. Você não tem escolha, você não pode. Você tem que descansar para o dia seguinte você treinar. Se você quer ser esse campeão, você não vai poder ir pro shopping, você não vai poder ir para a praia, porque de manhã você tem um treino, de manhã você treina, e à tarde você vai jogar bola, jogar altinha na praia, você não vai conseguir descansar para o dia seguinte. Então não é uma escolha. Se você quer ser um campeão, é isso. Se não, aí foi onde ela falou, se não a gente faz o seguinte, a gente para tudo que a gente está fazendo, seu treinador, que é o seu pai e vocês param tudo que você está fazendo, você segue um outro caminho, não sei o que a gente vai fazer e tudo certo. É a sua escolha. Eu falei, não. Aí se foi onde eu virei a chave. Eu falei, pô, hoje eu sou um atleta de alto rendimento. E eu já tinha largado futebol há muito tempo. Larguei naquela época que as coisas estavam desvinculando por questão de viagens e treinamentos também. E eu falei, se é isso que eu quero, realmente eu não vou poder fazer as coisas que um jovem quer fazer, né? E como que foi tuas amizades na época? Você tinha um melhor amigo, um cara que, te acompanhava nas coisas? Tive uns... E aí, acho que Deus foi muito bom comigo nesse quesito, nesse
de botar as pessoas certas na minha vida, porque eu sempre tive um ciclo de amizade muito saudável. Legal. Muito saudável. Eu lembro que eu conheço um amigo que a gente se conheceu na igreja, eu tinha 4 anos, ele tem 3. E ele tinha 3 aninhos e eu tinha 4 anos. Então, e a gente se fala até hoje, que é o Patrick. O Denis, que é um brother meu que a gente é brother até hoje, me ajuda. E a gente se conheceu, eu tinha... Nessa época de 12... E a gente se conheceu no clube de futebol que eu jogava. Aos 13 anos, 12 anos. E a gente se conheceu e até hoje também. E sempre foi um ciclo de amizade muito saudável, assim. Não é aquela galera que me puxava pra tipo assim, pô, hoje eu não posso ir, então... Não vai hoje, relaxa hoje. Tu tá todo dia, assim. Exatamente. Então, nesse quesito, assim, eu tive uns meus amigos, assim, que me ajudaram nisso. Talvez se eu tivesse um outro... Lógico que no meio disso, com certeza, tinha alguns colegas, né? Amigos Sim, não, colegas. que falavam, não, pô, treinar o quê? Vamos pra praia. Ou então, não sei, vamos pro shopping. E como que você lidava com isso, cara? Eu tive que amadurecer muito cedo nesse quesito. Por exemplo, eu nunca bebi na minha vida. Bacana. Eu nunca coloquei um pingo de álcool na minha boca na minha vida inteira, assim. E aí eu tinha esse sensor que eu tenho em mim, assim, sempre foi muito apurado, assim, de tipo assim, mano, isso tá errado, tá ligado? Eu não posso fazer isso aos 16, 17 anos, isso... E na época a galerinha já fazia alguma coisinha, né? Já brincava, já bebia e tal, tava experimentando ali, 18 pra frente. É errado, não façam isso. Boa. Mas é a realidade, a galera ali já começa a descobrir o que acontece, né? O que tá acontecendo, o que pode, o que não pode, nas festas, assim, depois de 18 anos. E aí eu sempre tive isso muito apurado, assim. Então, eu acho que eu lidava muito bem com essas decisões, assim, ó. Tipo assim, e eu lembro bem de uma situação onde eu fui pra uma festa, assim, e aí o meu pai descobriu que eu fui pra festa. E aí ele foi atrás da gente, eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, ele foi atrás da gente na festa, cara. Foi atrás da gente. E essa história é muito engraçada, que ele foi atrás da gente daquele jeito, pai velha guarda, né? Vou pegar vocês, o que vocês estão fazendo aí? Não sei o quê. E foi atrás da gente. E eu lembro que eu... E aí, nesse quesito do sensor mais apurado, assim, eu lembro que eu tava na festa e tinha aquela galera, né, mais pra frente, assim, mas não era algo absurdo, mas já era alguma coisa que eu achei, isso aqui não tá legal, mano. Eu vou embora. Eu lembro que eu fui mais cedo, meu irmão eu fui embora mais cedo. Meu pai foi me pegar em casa só. Eu já tava em casa, eu saí correndo lá pra casa, ele conseguiu me pegar assim, me deu uns tapas lá. Ele vai dar risada desse dia, que hoje a gente dá risada. No dia foi... E o teu irmão, ele pegou ou não? Ele buscou meu irmão na festa. O que aconteceu lá com os dois, eu não sei. Acho que ele deve ter dado os tapas do meu irmão lá no meio de todo mundo também. Mas... E aí eu lembro que eu falei, pô, isso aqui não tá legal. Vou embora, tá? Fui embora. E aí eu sempre tive esse sensor, assim, muito apurado, assim. Eu sempre lidei muito bem com essas decisões do que é certo, do que é lógico, que já tomei diversas decisões erradas, assim, na minha vida, nesse quesito, assim, mas... E aí, nesse quesito, nessa questão do não beber, eu falei... Aí eu nunca experimentei, nunca nada, e aí eu falei... Aí eu comecei o atletismo, né? Comecei a entender mesmo que a coisa... Eu falei, não vou começar agora, né? E aí eu não decidi nunca experimentar nem nada. E aí até hoje tenho vontade de conhecer, assim, o vinho... Beber um quesito social mesmo, assim. Ah, mas você tem tempo pra isso. Pode ficar quando você de virar powerlifter. Mas até então... E já que a gente tá falando nisso, né? O teu treino, como que é um treino de um velocista hoje? Como que divide a tua semana? A periodização depende da época do ano. Essa é uma época do ano, por exemplo, que tá bem puxada. Inclusive, minha humildade tá um pouco para baixo aí por conta disso. Que eu dei um time, né? Depois da Olimpíada agora dei um time, né? Mas eu não parei de treinar, mas o alto rendimento mesmo eu não estava praticando. E aí voltei com uma intensidade um pouco mais forte. Aí a imunidade costuma dar uma queda. Por isso que eu falo, alto rendimento não é saúde. Perfeito. Porque... Concordamos. Em algum momento... Cobra o seu preço, quase, né? Quase todos os dias a gente cobra o nosso preço, né? Mas esse período do ano é bem mais puxado, assim, porque normalmente são 2 períodos, né? A gente treina de manhã e à tarde e num volume muito alto. Por quê? Porque a gente tem um período do ano de competições, né? De preparo não, mais de competições intensas, assim.
E aí a gente precisa desse volume no início do ano, no início da temporada, na verdade, do ano não, da temporada, digamos assim, a gente chama de base. E é literalmente uma base. A gente constrói uma base na nossa periodização para aguentar todas as porradas do ano, entendeu? E aí a gente tem essa base, que é um período mais intenso. Por exemplo, eu corro 100 metros. Eu vou fazer tiros, né? De 300, de volume alto, de 500. E aí chega no específico, esses tiros já abaixam, assim. Entendeu? Aí numa semana, vamos lá. De segunda a sábado. Domingo eu não treino. De manhã, na segunda, normalmente é um treino um pouco mais pesado. Aliás, minto, é na média ali, no médio, pra gente começar a semana mais tranquilo. Na terça é mais pesado. Aí na quarta é pesado também. E aí na quinta, normalmente é um... Regenerativo. Um regenerativo, assim, um off mais ativo. Aí sexta aperta mais um pouquinho. Isso nesse período do ano, né? Que é um pouco mais intenso. E sábado também fica ali, aí domingo descansa e segunda começa de novo. E aí de manhã eu costumo acordar assim umas 8 horas, saio de casa umas 8h40, 8h50, chego no treino umas 9h20, 9h30. Aí o treino mesmo começa umas 10h30, deve terminar 10h30, 11, 11h30, aí deve terminar meio-dia e pouco, assim. Meio-dia e meia deve terminar, assim. E você almoça no Centro Olímpico ou você volta para casa? Não, aí eu suplemento e vou para casa, devo chegar em casa umas 1h30. O que você está usando de pós-treino? Pós-treino eu tomo whey. Só whey, sem carbo, mais nada. Sem carbo. Interessante. À tarde, normalmente, você costuma ter treino também ou não? Alguns dias, sim. Terça e quinta, normalmente. A gente tem um treino meio que mais de fortalecimento, assim. Então é tipo musculação ou é ainda pista? Não, é mais musculação. É uns treinos mais de fortalecimento mesmo, mais voltado para musculação. Não é musculação mesmo, de academia. Sim, você não está fazendo maromba, né? Mas são treinos de fortalecimento. E é basicamente o que? Agachamento, supino, remada, exercícios básicos, né? Sabe, quando a gente pega os elásticos, né? Sim. É exercício básico mesmo. Tipo, fortalece a posterior, os músculos mais alternativos, assim, mais laterais. Trabalha muito bilateral, os exercícios mais bilaterais, assim, para fortalecer mesmo os tendões. A gente trabalha muito os tendões também, para fortalecer. Na faculdade eu corri 4%. Foi ali que eu descobri que eu... Legal nada, lá eu senti que eu podia morrer, cara. 4% ou 4x4? 4% é de boa, pô. Não, 4% por quê? Porque, primeiro, você tá com outros 3 caras e os caras estão te cobrando. Exatamente. E aí eu saí do 4%, eu fui para 400. E aí não, aí você sente que a morte chegou. Ali sente que a morte chega. Eu corri um 4x4. Você sente isso também? Porque eu juro, eu falei assim, cara, a gente pode morrer, é real. Não, então, nesse último treino, foi por conta disso que minha imunidade caiu. A sensação é literalmente de morte. Em algum momento você acha, não de morte, assim, mas em algum momento você acha que tua corpo vai desligar. Você vai desligar. Que você vai desligar. Essa é a sensação, de fato. Agora você imagina, eu médico, eu andava, sabendo o que estava acontecendo, falei, cara, tá diminuindo minha pré-carga, eu vou desmaiar, eu vou continuar andando para não desmaiar. Exato. E tudo ficando preto. Eu fiz 2 treinos semana passada que teto preto. Que deu teto preto. Eu até postei nas minhas redes sociais, inclusive para mostrar que, tipo assim, que de fato não é saúde. Não tem pipoquinha. Que eu vomitei no treino, assim. Eu vomitei. Altamente anaeróbico. Eu tava fazendo com a... Nossa, me fugiu o nome agora do negócio. Com o trenó. Sei, trenorzinho. Nossa Senhora. Eu botei alguma carga, não lembro agora, mas acho que não foi tão pesado, mas o trenó deve ter uns 13 a 16 quilos e eu botei mais 25. Só que quanto que você empurrou? Eu empurrei 40 metros. E aí, intervalo de 3 minutos, empurrava de novo. 8 vezes. Não, sem sacanagem. Eu achei que eu ia morrer esse dia. Que aí, eu nunca tinha vomitado na minha vida no treinamento, assim, ó. Acho que foi a primeira vez. Já deu um princípio, assim, tipo, opa! Já voltou. Só que nesse dia eu comecei a fazer assim, aí eu falei pro coach assim, não, tá de boa. Vambora. Tá suave. E aí, o que aconteceu? Aí eu sugeri, porque
No específico, né? No específico a gente faz com menos carga, óbvio, mas... e um intervalo maior, né? Só que esse é um intervalo um pouco mais curto, 3 minutos, e com a carga maior. E o que eu sugeri? No específico, a gente bota a metragem exata, assim. Nessa, ele marcou pelo tempo. Tipo assim, eram 8 segundos. Eram 8 segundos. Eu tinha que fazer 8 segundos. E aí ele dava na média 40 metros. Só que nós, atletas, a gente quer sempre fazer o melhor, né? Exato. E eu acho que... isso foi com que eu falei, não, tá de boa. Só que eu querendo chegar mais longe, né? 8 segundos e mais longe, 8 segundos Você e mais deu longe. 100% em tudo. Em todas. Puta que Meu pariu. irmão, cara, quando chegou no sexto, assim, eu falei, não. Falei, mano, tô vendo... Aí eu peguei... Aí eu tenho o carbozinho, né? Da probiótica que tá com a gente hoje. Boa, que legal. E aí eu dei um gás assim, eu falei, não, tá suave. E já queimando tudo. Aí no sétimo, assim, foi onde eu dei a e tinha mais um na volta. Você fez? E eu fiz, mano. Não, eu deitei no chão e falei bem assim, não, beleza, tá? É uma coisa que eu já sentia assim, tal, de boa, a estrelinha. E aqui eu falei, não tá normal isso aqui. Passou um intervalo cheio, eu falei, mano, não tá normal. Tentei levantar pra dar o trotezinho pra liberar o passo do lado. Falei, mano, não tá normal, tem alguma coisa acontecendo, acho que eu tô passando mal mesmo. Aí ele, não, você tá de sacanagem. Falando, não, tô falando sério, mano. Falei com ele, tô falando sério. Então, aí, mano, me joguei no chão assim. E aí eu tenho uma mania, assim, quando eu treino muito forte, eu tenho uma mania de meio que, tipo, mano, eu peguei o tênis assim, fiz de travesseiro, fiquei quietinho ali, assim, ó. Só que doendo tudo. Eu falei, mano, me levanta aqui, vou tentar trotar de novo. Caía, desabava de novo. Sem sacanagem, fiquei uns 20 minutos assim, ó. Nesse, tipo assim, tentando entender o que tava acontecendo. Morto. Tem um jeito que a gente faz isso na academia e a gente usa muito para exercício, não costuma usar tanto para exercício livre, usa mais para exercício em máquina, para ter mais segurança. Então, por exemplo, pega um leg press. E aí é uma técnica que chama cluster set. Né? A gente usa para hipertrofia, mas ela acaba desenvolvendo força. Então você pega uma carga que você faria, por exemplo, 8 repetições e você faz bloco de 3 repetições. Só que você faz bloco de 3 repetições até bater 30. Então você faz 3 repetições dá 10 segundos, 3 repetições dá 10 segundos. Então você faz 10 de 3 até bater 30, um peso que você faria 8. Entendi. O dia que você estiver querendo falar assim, vamos fazer isso de novo, esse é um jeito Tá bom. maluco. Você sai dali Surreal. que a coxa tá ardendo Explodindo. inteira, cara. Explodindo. É surreal. É que pra você, por exemplo, peso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, né? O peso exatamente. útil pra você e aquilo que vira força mesmo, que vira velocidade. Porque né? o segredo da velocidade, né, é transformar a força em velocidade. Perfeito. Esse é o ponto-chave, assim, ó. Tipo assim, eu tenho que ser forte, beleza? Mas eu tenho que ser forte e rápido. E veloz. Não adianta nada eu conseguir levantar um caminhão e não ser veloz. Porque, assim, hoje em dia, acho que com a informação, poucas pessoas estão errando nisso. Mas tipo assim, eu troco muito isso com o meu treinador. A gente troca muito isso. Lógico que eu não vou invadir nas decisões dele, mas a gente troca muito isso, até porque eu também estudo muito o que eu tô fazendo para entender. Acho que a melhor forma de você assimilar o treinamento, isso não só para alto rendimento, tá? Para tudo quanto é treinamento, enfim, porque o músculo é burro. O músculo ele só vai crescer de acordo com o que você mandar. Perfeito, concordo. O músculo é burro. O que vai fazer você alcançar o seu objetivo é a sua mente. Então, se você não entender o que você está fazendo, a probabilidade de você não conseguir chegar no objetivo é bem maior, Concordo assim. com você. Então, eu estudo muito o que eu estou fazendo, assim, eu questiono. Mano, por que isso agora? Porque nessa metragem, e aí a gente encaixa as nossas ideias, assim, para eu entender também. E aí a gente chega no ideal, assim. E agora eu esqueci o que a gente tá falando. A gente estava falando de método de treinamento, aí você tá falando que você passou mal, que você viu estrelinha. Sim. Aí eu te contei do Cluster 7, que a gente faz para ver estrelinha. E aí você falou que é como a gente transforma força em velocidade. Isso, exatamente. E o ponto-chave da velocidade é esse, a gente transformar a força em velocidade. Por exemplo, fiz um trabalho de força hoje, força pura, né? Movimentos mais lentos, né? Amanhã tem que ser um trabalho mais
mais veloz. Os movimentos têm que ser velozes para haver essa transformação. Ou até mesmo pós esse treinamento aqui. E, no específico, isso fica mais presente, assim, porque a gente faz o trabalho de força e aí, em seguida, por exemplo, a gente faz pliométrico, sacou? Para transformar legal. essa força em velocidade. Aí, sem carga nenhuma. Por exemplo, eu fiz um agachamento ali, os agachamentos que a gente faz é com bastante carga e com maior velocidade possível, para a gente aplicar a maior força possível no solo. Só que, em seguida, a gente, sem carga nenhuma, faz o pliométrico. E aí isso diversifica nos saltos, né? Às vezes é alternado, né? Os saltos alternados. Às vezes é subindo no plinto, né? No caixote, né? Que a galera faz. Então, isso aí vai de acordo ali com a ideia do treinador, do atleta, enfim. Mas esse é o maior segredo, assim. A galera pensa que é só ali marombar e ir pra pista, botar um tênis pra pista. Não, tem todo... E é onde, a maioria das vezes... É onde a gente quer acertar. Porque, assim, no momento da corrida ali, a gente meio que... O atleta que tem anos, né, de experiência de corrida é a parte mais fácil, digamos assim, né? A parte mais gostosa. O difícil é acertar esses pontos, né, cruciais de transformar na hora certa, de fazer o treinamento, por exemplo, pliométrico na hora certa, ou de força na hora certa, ou de resistência na hora certa. Acho que essa é uma das missões mais difíceis, assim, de um atleta. Você falou do treinamento do atleta experiente. Eu imagino que seu pai seja a maior referência para você. Quem mais para você chama atenção no Brasil, assim, que historicamente você percebe que você fala, putz, esse cara fez uma coisa diferente? O César Cielo é um cara que... Interessante. Nem da corrida, muito legal. Não, sim, eu acompanho, né? E, assim, um cara que fez história, assim, na velocidade, na natação. Cara, uma outra referência que eu tenho é o Bruno Fratos também. É um cara, tipo assim, acho que fora da pista, principalmente. Ele sempre se mostrou um cara... E, assim, eu trabalhei com um fisiologista, o Elvio, que trabalhou com ele também. E sempre... falava no quesito da disciplina dele também, era bem apurada, assim, nessa questão, assim, do treinamento também, de chegar foi um cara muito resiliente, né? Acho que ele não sei se ele se aposentou já ou não, mas ele não participou da última Olimpíada, mas foi um cara muito resiliente, né? Demorou 12, 15 anos para ganhar uma medalha olímpica. E são duas pessoas que eu me identifico. Na natação, assim, tem vários outros esportes. Agora me fugiu uma assim, mas de atleta no geral, assim, como ídolo mesmo, eu tenho o Ayrton Senna. Legal. Mente acima de tudo. Agora, você sabe que é curioso? A gente estava conversando com o William Lima aqui, que foi medalhista de judô nesse ano. Né? Ele pegou uma prata e um bronze. E a preocupação com o que é essa questão de rotina, de seriedade do trabalho, e principalmente uma coisa que você falou e que eu vejo em alguns outros atletas, até um dos que não são brasileiros, né, mas que são de destaque de nível mundial, né, que é, eu estudo o que eu estou fazendo. Dentro daquilo que você faz no dia a dia. O que você mais gosta de estudar? O que te chama mais atenção? Parte de treinamento, parte de nutrição? Uma coisa que eu tenho dado muito mais atenção agora, eu não sei se isso... Pode ser que seja, porque, assim, eu não tenho mais 20 anos nem 18 anos de idade. Cara, tudo que eu tenho feito, parece que eu tenho cansado mais, sacou? Isso lógico que é natural, né? Sim. Fisiologicamente falando, é muito óbvio. Eu tô com 26 agora e eu lembro que eu ficava assim, caraca, mano, eu lembro que eu com 20 anos, 21, 22, eu nunca tinha suplementado na minha vida. Comecei ano passado. Eu nunca tinha suplementado nada. Minha suplementação era angu e... Arroz e feijão. Arroz e feijão. E aí eu falei... E aí eu observei alguns outros atletas, assim. Eu estudei assim, procurei saber dos atletas lá fora. Eu falei, mano, o corpo desse cara aí, o que ele consegue fazer, não é possível que ele não suplementa. Até porque... tem toda essa preocupação também com a questão do antidoping também, né? Do que ingerir, enfim. E aí eu sempre tive esse cuidado também. E eu era meio assim, suplemento, será? E aí, cara, com 20 anos eu fazia as coisas, tá suave, no dia seguinte tô de boa.
Eu falei, não, mano, agora tem que usar as armas assim, eu tenho que usar todos os recursos que eu tenho. E aí eu comecei lá nos Estados Unidos no início da temporada, comecei ano passado, no início da temporada nos Estados Unidos, ali a gente tinha, lógico, lá a gente tem os melhores, né? E comprei. E de fato vi uma diferença enorme, assim, nas vitaminas, vitamina C, magnésio, B12. E, lógico, conversei, né, com a Nutri lá do COB e do Comitê Olímpico, e aí ela me indicou e de fato faz uma diferença muito grande. Eu tenho dado mais atenção para esse lado, assim. Nesse período do ano, assim, hoje, né, no caso, eu confesso que eu tô mais, tipo assim, porque eu tô entrando, sabe quando você tá entrando no ritmo de tudo, assim, tanto do treinamento quanto dessa rotina, e aí eu tô mais relaxado, digamos assim, mas já comprei de novo os suplementos, já comprei de novo as vitaminas para entrar de vez e encaixar certinho dentro daquilo que eu preciso. Mas a parte da nutrição tem me chamado muita atenção nesse quesito, do que comer, do que traz energia, do que vai me suplementar nesse sentido aqui, enfim. É uma coisa que, pelo menos na temporada toda passada, eu tenho dado mais atenção. E uma coisa também que eu tenho pesquisado, tenho estudado também, junto com o meu treinador, é justamente a priorização. E uma coisa que a gente tem feito, uma estratégia que a gente tem feito, que a gente vai recalcular. Só não vou falar aqui porque meus adversários vão... Mas em off a gente pode até conversar, mas a gente tinha uma estratégia que a gente vai, tipo assim, vai mudar completamente, porque o calendário do Brasil é completamente do calendário lá dos Estados Unidos, da Europa. Muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Então você tem que escolher, por exemplo, ou você compete aqui ou você compete lá. Exatamente. E é por isso que, em breve, acho que poucos dias, assim, posso dizer, eu vou embora. E você vai para a Europa ou você vai para os Estados Unidos? Eu vou para a Europa. Que interessante. Os Estados Unidos é onde eu queria estar, por conta, não sei, eu sinto que lá o cara respira mesmo, acho que os caras respiram velocidade. Mas eles respiram competição, Paulo André. Cara, é isso. O europeu, ele é mais cool, ele é mais relax, é mais tranquilo. O americano, ele respira competição. Se ele conseguir competir, você terminou a corrida e falar assim, valendo 10ão. Quem ele chega até ali? O cara é incrível isso, tá no sangue dos caras. É impressionante. Impressionante. Os caras são muito... Tipo assim, parece que eles são uma máquina mesmo, assim, de competição. Todos eles, todos os esportes, todas as modalidades, eles querem, tipo... engolir. Isso é impressionante no americano e eu me identifico muito. Eu me identifico muito, porque eu sou esse cara, assim, fora da pista, assim, ó. Eu sou um cara muito de boa, tô muito tranquilo, assim, eu sou muito suave. Cara, não mexe comigo dentro da pista, tá ligado? Tipo assim, você pode falar... Aí dentro da pista, você pode falar o que for de mim. Sabe? Fora dela, beleza. Se tu falar assim, o PA... o cara, mal marrento, fora da pista, mano, não sou, cara. Se tu trocar uma ideia comigo, eu vou ser tranquilaço. Eu sou tímido, assim, nesse quesito, assim, de chegar. Sou mais tranquilo. Sou mais tímido, mas, meu irmão, dentro da pista, esquece. Aí eu vou querer te engolir, meu irmão. Tá ligado? E aí, saiu agora um documentário do Sprint, o nome do documentário, e é do atletismo. E ele conta a história da temporada passada de vários atletas top, tipo 1, enfim, top 10 do mundo no atletismo da velocidade. Na Netflix, inclusive. Muito boa a série. E aí tem um cara lá que é o Noah. E aí eu me identifico muito com ele. E a galera falou, não, que esse Noah aí é brabo, que não sei o quê, que tudo que ele faz é legal, e ele é competitivo, que não sei o quê. Eu falo, mano, mas se alguém do Brasil, fala nem por mim, fala, mano, alguém do Brasil faz isso aqui, no Brasil a galera, tipo, julga, não, que não pode ser assim, que não sei o quê. E, tipo, o gringo, o americano lá fora, faz o que faz, todo mundo aplaude, sacou? Isso é verdade. Tipo, o brasileiro... Ele sendo mal educado. Exatamente. Isso não sei o quê. O brasileiro não pode. Não pode. Marrento, exato. Lazarento, não sei o quê. Eu passei por uma experiência agora na Olimpíada. Exatamente, é isso. Eu não gosto nem de entrar nesses assuntos, que parece que eu estou me vitimizando e tal. Eu não gosto disso, sacou? Mas é uma realidade. É uma realidade, O brasileiro não tem prêmio Nobel por causa disso, sabia? É? Sabe como é que funciona o prêmio Nobel? Quando um cientista, e o Brasil já teve vários cientistas indicados, quando um cientista é indicado, o grupo da Suécia vem e faz uma pesquisa entre os colegas dele para ver se ele merece
ser laureado ou não. Sim. Cara, não tem um que fala a favor do colega dele. Todo mundo fala contra e põe defeito no Cara, cara. é só aqui que a gente tem isso. E É eu tive só essa aqui. experiência aqui, na Olimpíada agora. O que acontece? Ali na câmera, ali na apresentação, eu sou assim, mano, ali só depende de mim, assim. Exato, você chama a resposta pra você. Eu vou querer crescer, eu vou querer ficar com 3 metros de altura. Se for Pode possível, crer. eu vou querer intimidar o meu adversário. E eu lembro que eu lembro que na minha apresentação ali, eu lembro que eu tirei a foto do meu filho, assim, mostrei, né? Mostrei assim e tal. E aí eu falei uma frase, assim, eu nem lembro a frase que eu falei. Mas eu meio que falei assim, tipo, pra câmera, tipo assim, é isso mesmo, vambora, vamos pra cima. Isso. E aí, galera, nossa, é muito marrento, olha a apresentação dele, que não sei o quê, e não... Mano, independente do resultado, velho, eu vou ali, eu vou querer estar, tipo assim, gigante, eu vou querer estar confiante, é isso que me traz confiança. Sim. E é por isso que eu não posso deixar... e acho, assim, eu participei de um reality show no BBB. Eu ia te perguntar exatamente isso agora, que bom que você entrou no assunto. Porque para você lidar com isso, você teve uma experiência que, para mim, eu, por exemplo, não tenho coragem. Eu não teria coragem de me expor num Big Brother, porque, assim, eu acredito que existem coisas que as pessoas podem pegar fragmentos na gente e nos julgar por aquilo sem entender completamente quem nós somos. Exatamente. E aí, se a pessoa não estiver preparada, tanto mentalmente, isso acontece em diversos casos, você acaba acreditando no que a pessoa está escrevendo para você. Isso é muito bizarro. Tu lê assim, ó, não, que é isso, porque eles têm argumento para tudo. Se você explicar a história, desenhar tudo certinho, alguém vai ter um argumento contrário que vai te deixar com benefício da dúvida. Será que eu sou esse cara mesmo? Será que eu devo fazer isso na frente da câmera quando eu estiver correndo? Será que eu devo me comportar assim dentro da pista? Sacou? E por diversas vezes eu me peguei nesse limbo, assim, de me perguntar, tipo, será que eu posso mesmo fazer isso que eu fiz na câmera? Ou eu tô errado mesmo? Será que eu tenho que me comportar mesmo como um cordeirinho, tipo, aí cheguei na Olimpíada, legal, tô aqui e tal. E aí, Brasil, torce por mim e tal, tipo... Porque eu sou um coitadinho. Cara, como assim? E o Noah lá? Ah, mas o Noah é campeão. Pô, e daí, brother? Tipo assim, a forma com que ele se sente confiante. E é por isso que ele chegou lá, de repente. Não por isso, né? Mas porque ele treina muito, enfim, se dedica, mas é a forma com que ele se sente confiante. Tem outros que não, que ficam aqui. Legal, pô, show, vamos lá competir. O rapaz de Botsuana, por exemplo, o Tebogo, é um cara extremamente frio. Ele entra, porque eu não vou demonstrar porque a gente tá sentado aqui, mas ele entra assim, ó, andando, entra no bloco, foi campeão de 200 metros agora na Olimpíada, ganhou do Noah Lyles, que é o top 1 hoje. O cara entra andando, tipo, o que ele faz pra câmera é isso aqui, ó, só, tipo, frieza, sacou? Andando, o cara, tipo assim, olhando pro nada e tal, vai lá, ganha já. Inclusive, ele deu uma entrevista falando assim, eu não posso ser a cara do atletismo porque eu não tenho essa pegada que o Noah tem, de tipo, ser o centro das atenções, de que eu não vou poder ser a cara porque eu não tenho essa característica. E tá tudo bem. Mas você acha que isso é importante, por exemplo? Você acha que isso desempenha um papel importante na carreira, você ser um cara extrovertido, por exemplo? Aí depende muito. Eu acho assim, da forma com que você se sente melhor dentro da pista. Até porque é o que a gente conversou em off, a gente pegou um gancho aqui no on também, sobre assim, são 4 anos. E aí eu cheguei para correr 10 segundos, 9 segundos. Aí eu cheguei lá no momento e eu vou deixar de fazer a forma com que eu me sinto confiante, porque de pensar que as pessoas vão pensar de mim, sacou? Tipo, eu acho assim, pô, se essa é a forma com que eu trabalhei durante 4 anos, e a Olimpíada é muito traiçoeira, essa é a verdade. Assim, a Olimpíada é muito traiçoeira no esporte, porque ela é completamente diferente de qualquer outra competição. Completamente diferente. Tipo assim, muito diferente. Porque a Olimpíada, ela tem a Vila Olímpica, que é uma Disney do esporte. E eu falo nos mínimos detalhes. Você descer do prédio e andar até o refeitório, isso, sei lá, para alguns pode fazer diferença, para outros não. Mas só do andar até o refeitório já é uma diferença. O caminhar. Sim. Porque, de repente, você gosta de ficar... Antes da competição, você gosta de ficar deitado sem fazer nada, lógico. No parte do treino, E aí, na Olimpíada, você vai ter que andar. E aí, você vai ter que buscar o material. E aí,
você, de repente, aí na Olimpíada você tem que buscar, ir até os ônibus, e os ônibus, não sei o quê, os horários dos ônibus, tem horário do ônibus para você se preocupar, tem... No setor do atletismo é tudo muito igual, assim, muito padrão. Mas na vila é tudo completamente diferente. Comida até que não, porque é bem universal, assim, com a alimentação. Mas, assim, eu não consigo explicar, assim, mas, assim, é completamente diferente. Completamente diferente. Então, se você não estiver preparado, assim, no que, tipo assim, mano, eu vou fazer, não vou mudar nada, não posso mudar nada. Eu trabalhei dessa forma durante 4 anos. Eu não posso deixar isso me afetar, assim. Não posso deixar que isso me afete, tipo assim, na internet, por exemplo, no meu caso, né? Porque é o que você falou, tem que ter coragem para entrar, né? E nesse gancho ainda, tem que saber lidar. Pós-Olimpíada foi bem complicado a enxurrada de coisas que falaram, porque eu lesionei um mês antes, né? Eu tive uma lesão de grau 2 na posterior um mês antes das Olimpíadas. Um mês cravado, assim, no campeonato nacional. E eu arrisco a dizer que eu tava na minha melhor fase, assim, não, isso da é minha verdade. vida, porque... Só a pessoa entender, distensão grau 2 é como se o músculo rasgasse por dentro. Exatamente. E não tem cirurgia, não tem o que você possa fazer. Você tem que, aliás, ajustar o tipo de trabalho para que esse músculo na cicatrização ele não encurte. Exatamente. Senão você faz outra lesão. E outra lesão, e o movimento também fica completamente diferente. A biomecânica muda. biomecânica muda. Exatamente. Aí você muda a passada, se você muda a passada, você muda o desempenho. Tudo, não tem jeito. Desempenho, tudo. Cara, um mês antes. Um mês antes. E aí, inclusive é legal falar, porque a galera, não, mas por que ele lesionou, mas por que ele foi? Porque a vaga era minha, assim, não tem, assim, o atletismo não funciona assim, não sei nas outras modalidades, nas outras modalidades, não tem como você substituir o atleta, entendeu? Ou ele corre, ou ele não corre. Não tem como, tipo assim, lesionou um, entra outro. Você classificou. Exatamente, você classificou, a minha vaga por direito, eu classifiquei, sacou? E aí, se eu não tivesse em condições, tivesse outro, ia ser muito difícil negar uma Olimpíada, mas, sei lá... E eu tava em condições de correr. Se eu ia correr, ganhar as Olimpíadas, aí, enfim. Isso te deu tranquilidade saber disso? Porque, por exemplo, você estando lesionado, você fala, eu vou fazer meu melhor. E é isso que eu tenho que entregar. Ou isso te deixou mais preocupado? Deixou mais preocupado, porque eu sou um cara muito... Eu não... Assim, eu falei assim, cara, se eu entrar nesse projeto de me recuperar e estar na Olimpíada, eu vou querer dar o meu melhor, sacou? Pode ser que isso seja uma das coisas que eu fiquei mais triste ainda, sacou? Por não ter conseguido alcançar o que eu queria ter alcançado. Porque no olhar da pessoa consciente, né, que sabe o que está acontecendo de fato, não as outras que não querem saber, estar ali na Olimpíada já era uma vitória muito grande depois de ter lesionado. Só que na minha cabeça não, mano. Tipo assim, eu vou conseguir, milagres acontecem e eu vou em busca desse milagre, sacou? Porque é isso. Em um mês eu não fiz absolutamente nada. Eu fui colocar a sapatilha no pé, que é o tênis que a gente corre, né? Pra quem não sabe, a sapatilha. Tem o tênis normal, que vocês correm aí no dia a dia. E tem a sapatilha que ela tem um prego. Um cravo, que é pra performance, né? Correr na pista que é de borracha. E aí eu fui colocar a sapatilha 7 dias antes da Olimpíada. Putz. Uma semana antes da Olimpíada. 8 dias, para ser mais exato, foi quando eu coloquei, depois que eu lesionei. Então, imagina o tanto de performance que eu perdi, o desenvolvimento, né? A gente fala que é o treino invisível, né? Que é assim, que a gente... Você treina, mas tem aquele treino invisível que você vai perdendo aos poucos, que é o condicionamento físico. Você vai perdendo. Você nem vê que você tá perdendo. Quando eu coloquei essa sapatilha, eu falei, pô, tô bem, né? Fiz uma saidinha de bloco ali, não tô sentindo lesão. Pô, tô rápido ali e tal, mas tem aquele condicionamento físico invisível que você foi perdendo, que eu fui perdendo durante os meses. Que eu não trabalhei para ganhar performance, eu trabalhei para me recuperar durante esse mês, né? Não foi um trabalho para eu, tipo, ficar com um desempenho melhor dentro dos 100 metros. Foi um trabalho para recuperar a minha posterior, que eu tive uma lesão de grau 2. E a galera não entende isso, enfim. E aí, na pós-Olimpíada, depois da prova, eu fiquei meio que frustrado nesse sentido. Tipo assim, putz, mano, não alcancei. Eu tive aqui nas Olimpíadas uma experiência incrível, consegui recuperar dessa lesão
foi um trabalho muito intenso junto com o Eloy, que é o meu fisioterapeuta. Eloy, muito obrigado por ter acreditado em mim. E sem ele, sem o meu treinador também, que foi cara, meu treinador, que é o meu pai, ele foi muito crucial nesse processo. Ele falava pra mim todos os dias, falou, mano, vai dar certo. E pela primeira vez na minha vida, pela primeira vez, acho que eu nem tinha vontade... Acho que eu não queria falar, mas eu acho que é isso. O ser humano, ele vai ser... Em algum momento da vida, ele vai ser vulnerável. Perfeito. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Mas eu achei que eu sempre botei isso na minha cabeça. Eu nunca vou passar por isso. Mas pela primeira vez na minha vida, eu pensei em chutar o balde, assim. Ó. Mas mostrar sua vulnerabilidade não é sinal de força, né? Porque quer dizer que você fica à vontade de mostrar uma coisa que ninguém pode te atingir. Exatamente. Olha, essa vulnerabilidade é minha. O que você fizer, você não vai interferir. Eu tava em Portugal. A gente já tava a gente já tinha viajado para as Olimpíadas, mas a gente fez um camping antes em Portugal. Eu fiz um camp, o Comitê Olímpico fez um campeão de preparação aí, adaptação, até do fuso mesmo, né? Que tem ali, que é muito importante também. 4 horinhas faz diferença. Muita diferença. Bem diferença. Outra coisa também que muda bastante. Enfim, e aí, cara, eu lembro que meu parceiro de quarto, ele não tava no quarto esse momento. E foi onde eu comecei a conversar com a minha mãe, assim, na real, foi com os meus amigos, tava conversando coisa assim no grupo, a gente tem um grupo, a gente conversando, eu falei, cara, não vai dar, mano. E aí, mano, no quarto comecei a chorar, dá até vontade de chorar, como eu comecei a chorar no quarto, né? Eu comecei a chorar. E eu falei, eu não queria que o meu amigo chegasse, né, pra me ver naquela situação, e eu acho que eu até tranquei a porta assim, mano, comecei a chorar, mandei mensagem pros amigos, falei, mano, não vai dar, liguei pra minha mãe, falei, mano, não vai dar, não vou conseguir. Eu não tinha colocado essa pastilha ainda, mas eu senti um pouco de dor ainda. E aí, o não vai dar que eu falo, não era que se eu ia conseguir correr ou não. Porque entrar na pista e correr eu ia conseguir. Isso, tipo assim, eu tinha ciência, mas chegar lá e fazer, não ganhar uma medalha, não, mas assim, performar ali do jeito que eu queria performar. Sim. E eu falei, mano, não vai dar. Inclusive, eu liguei pra galera assim, mandei mensagem, liguei pra minha mãe, e aí mandei pro meu pai, não, mano, vai dar, mano. E aí eu lembro que ele falou bem assim, tô comprando a passagem aqui agora e eu vou estar lá contigo. Poxa. Porque ele não ia assim, aí eu falei, pô, preciso de você. Até mudou um pouco de treinador pra pai. Cara, preciso de você, preciso te ver. Ele falou, mano, tô comprando a passagem aqui, eu vou, vai dar. Confia, mano, confia que vai dar certo. E aí, aquele momento ali... que ele falou isso, até teu coração esquentou, exatamente. Né, falei que foi a virada de chave. Falei, mano, já é, vamos lá. E aí, no dia seguinte, eu já acordei um pouco mais no gás, assim, vamos recuperar, vamos fazer as coisas. Mas esse foi um momento, assim, da minha vida que eu achei que eu nunca ia passar, assim. E... Foi a maior dificuldade que você enfrentou até hoje? Profissionalmente, sim, no esporte... Mas parece que como indivíduo também, porque você teve que tirar força ali de dentro para poder se resgatar, né? Não foi a maior, porque o meu filho, quando ele chegou, ele teve uma complicação. Ele teve um problema no intestino, ele teve que fazer uma cirurgia, logo no parto mesmo, sacou? E aquele foi um momento também muito complicado, e ele ficou um mês hospitalizado, e ali foi um momento também que eu tive que ser muito forte, por filho é filho, e não tem como comparar, né? A saúde do meu filho sempre vai... Só que tirando isso, esse foi um momento assim que eu falei, caraca, mano. E isso tudo, e assim, aquela coisa também, tô próximo de uma Olimpíada e tô passando por isso, e você tem que acreditar, foi um turbilhão, assim, de coisas acontecendo em um período curto de tempo, assim. E aí, eu liguei pro meu treinador, ele foi muito, muito importante, assim, ele comprou passagem, esteve lá. Dias antes eu peguei um Uber, fui lá no hotel dele, a gente se viu, conversou, trocou uma ideia, ele falou, mano, confia, só sai do bloco, vai embora, mano, faz o que você gosta de fazer. E aí, outra coisa que ele falou também que me deixou muito leve. Ele falou assim, cara, vai se divertir, sacou? É isso que eu ia te perguntar agora. Tipo assim, vai se divertir. Você não deve nada pra ninguém. Tua história é linda. A história que a gente construiu até aqui é linda. Você é um cara que conseguiu chegar até aqui, que é pra poucos. Sim. Você não comprou essa vaga olímpica. Aliás, ela não tá à venda, né?
Você não tá à compra, venda. você não aluga, você não não empresta, você não tem toma, fama não que tem, te bote, porque às vezes a galera... não tem número de seguidores. Exatamente, tem uma galera que Não tem escreve nada assim, disso. tem uma galera que escreve assim na internet. Ele tá lá porque ele é conhecido, ele é influente no meio da internet, então a galera bota ele lá na Sabe Olimpíada. nada. Eu leio, não tô de sacanagem, né? Nem responder, pô. Não, nem respondo, eu ignoro total, dou risada até. E Mas eu ia te aí, perguntar isso, porque assim, eu imagino que chegar numa Olimpíada e disputar é uma alegria, mas é uma tensão, muito. né? Evidentemente que eu vou te perguntar agora, ele influi naquilo que foi a condição que você chegou nas Olimpíadas pós-lesão. Mas quantos por cento você colocaria, por exemplo, de alegria e quantos por cento de pressão? Putz, pra ser sincero mesmo, mano, que Sim. assim, caraca, mano, é muito sinistra a parada, mano. É uma pressão muito grande, é muito surreal, assim, a alegria. É bom estar lá, é legal, mas é... Isso eu tô falando para um atleta que nem disputou medalha, tá? Agora vamos pegar no geral um atleta que tá disputando medalha. Encontrei o Bruno do vôlei. Cara, eu falava, e aí? Ele, mano, arregalou os olhos assim, mano, a gente tem um jogo pegado. A gente tem que vencer. E aquela Aquilo é pressão. guerra, cara. É literalmente É guerra, cara. brother. É guerra, a gente tá dentro de uma guerra. E aí a gente viu um outro atleta assim, você fala, pô, e aí... A do boxe, eu lembro que a Bia do boxe, ela passou assim, pô, falei, vai lá, força. E ela passando igual um leão, meu. Ela baixinha, mas ela passou naquele corredor, parecia que ela tinha uns 5 metros de altura indo lutar, né? Eu falei, mano, vai lá, Bia, força e tal. E ela passando assim, pô. E aí tu passa outra. É literalmente uma guerra, bro. Tipo assim, não, pra ser sincero, não tem alegria, bro. Já a gente posta lá, tô aqui na Olimpíada e tal, mas. Você fica feliz depois, feliz, né? Depois você fica, pô, tive numa Olimpíada. Só que no momento mesmo. Cara, não tem um momento assim, pô, deve ter algum atleta que vai, assim, nessa vibe. Sempre tem. Eu não falo nem do Brasil, falando de outros países, de todo assim. lugar. Todo lugar, mas assim, falando por mim, por mais que eu não tenha tido um desempenho legal, meu irmão, minha cabeça tava voltada para fazer o meu melhor. Não existe essa de oba-oba e tal, não, tô aqui na Olimpíada, legal. Eu postei ali alguma coisinha porque a galera me cobrou muito. Não, só posta aí, como é que é e tal. Eu falei, eu tô aqui é a Olimpíada, Vila e tal. Isso no caminho pro refeitório. Não descia pra mostrar pra galera, assim. Assim, não vou parar a minha rotina aqui pra mostrar. Não, tava descendo ali pro refeitório, aqui o refeitório, tá, legal, tá. Mas é a pressão o tempo todo. É o tempo todo pressão, é o tempo todo... Ainda mais na minha situação que eu tinha que descer ali pros médicos ali para falar o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que tomar. Mano, eu falei, mano, eu só preciso correr 0 bala, tá ligado? Tipo, eu preciso correr sem dor. Ele, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, onda de choque, não sei o quê, vamos ali, vamos aqui, né? E aí, no meu caso, nessa questão, assim, foi muito mais tenso, assim. No quarto ali, uma tensão também. Mas você conseguiu correr sem dor? Ou você sentiu? Cara, eu corri sem dor, mas uma coisa que você falou também, que muito interessante, foi a minha biomecânica. Eu não estava a mesma. E aí eu não consegui fazer a minha corrida. Exatamente. Eu não fiz a minha corrida. Eu fiz uma corrida, assim, completamente diferente do que eu faço. Bem preso, assim, bem, tipo, preocupado, assim, sei lá, uma corrida... Duro. Por mais que seja rápido, assim, uns 100 metros. Eu saí do bloco, assim, e eu lembro que eu não fiz uma saída péssima, mas eu olhei... a minha visão... periférica, assim, tinha um rapaz que pisou um pouco mais rápido que eu, assim, eu falei, tá, ok. E aí, quando eu entrei na corrida, ela e aí no vídeo dá pra ver que a minha perna direita foi que ilusionei, que ela tava bem mais encurtada, passada muito mais encurtada, assim, uma corrida nada a ver, assim. E ali foi onde eu vi que, no vídeo é visível que eu tô fazendo uma... E aí tem uma faixa... Visível pra você, na verdade, né? Que tá prestando atenção também. Exatamente. E aí é isso, é pressão total. Acho que o momento de alegria só depois que você vê da grandeza que é uma Olimpíada, mas até então só... Me fala o que você está estudando de suplementação agora. A gente está tomando uma proteína e tal. O que você tem visto de alimentação e suplementação? E eu te falo por quê. Todos os atletas mais bem-sucedidos que eu conheço, eles dão atenção para isso. Eles têm nutricionistas, Exato. Eles têm, às vezes, médicos do esporte, nutrólogos, né, que acompanham eles nessa parte. Né? O que você tem estudado, o que você tem achado mais interessante? As vitaminas, assim, no geral. Porque, assim, tem uma coisa que me chama muita atenção nos atletas de fora,
o condicionamento físico deles. É diferente. Cara, o que esses caras estão tomando, brother? Dos americanos é assustador. Que os caras estão... Os moleques têm 18 anos e parece que tem 40. É assustador. Duro, cara. É assustador. De fato, tem o Noah também. E aí, o que eu não passei pra semifinal. Uhum. E aí, o que eu faço? Eu vou até a pista para observar o aquecimento deles. Eu faço isso em todas as competições. Para observá-los mesmo. Ficar ali stalkeando os caras ali. E aí, as Olimpíadas, normalmente, né? Para cada prova, são 3 tiros, né? Eliminatória, semifinal e final. Cara, é impressionante que os caras, eles mantêm a intensidade do aquecimento, que é muito intenso também. A galera pensa que é só chegar lá e correr. Não, tem todo um aquecimento antes. E a intensidade é alta em todos os aquecimentos da semifinal. Porque o aquecimento é um treino, né? De fato, é um treinamento. A gente começa ali, né? Fazendo a mobilização, alongamento... Aí vai para a parte de educativo, enfim, cada um tem o seu, mas basicamente é isso. Depois tem a aceleração. E, cara, a intensidade que eles colocam no aquecimento é uma parada surreal. Eu falo isso lógico que pode estar no volume de treino, mas eu fico assim, mano, os caras estão fazendo alguma coisa que a gente ainda não tá fazendo, brother, no quesito do organismo mesmo, da alimentação, vitamina, não sei. Na verdade, e aí é uma coisa assim, que eu tô me aprofundando de entender, assim, quais coisas que tem feito mais efeito nesse sentido. Você tem que olhar para ergogênico. Agora, o que tem nos Estados Unidos é precocidade. Eu tenho um paciente que foi para os Estados Unidos com 17 anos e ele tinha um físico muito bom, né? E o técnico meio que, ele estava fazendo college lá e o técnico ele estava andando, viu o jeito dele, depois ele me contando aqui, ele voltou com 22. E aí ele estava andando assim do lado da pista, o técnico, vem cá, faz um negócio para mim. Botou o moleque para jogar, no meio das coisas, e botou o moleque para fazer uns drills ali. Final da história, encurtando uma história longa, botou o moleque para jogar futebol americano. 17 Cara, anos. esse moleque volta com 22 pro Brasil, irreconhecível, um monstro. E posso te falar, eu tenho os exames dele, eu avaliei ele, esse moleque não tomou nada de esteroide. Aí você pergunta, como é que era a rotina? Cara, arrumar o quarto, comer, fazer a suplementação, treinar pra caramba, e assim, é estúpida a quantidade de treino que os caras fazem, e o quanto eles valorizam a alimentação. E é uma quantidade de caloria e de... É isso que eu ia perguntar. Tem a diferença da carne de lá pra cá, ou do macarrão de lá pra cá? Não, tem algumas diferenças, tá? Da fruta? Porque lá você tem muitas opções de alimentos, né? Eu vou te contar uma coisa, eu sempre gosto de ir para um país, eu gosto de ir no supermercado e na farmácia, para você entender como que a pessoa vive. Exato. Então tem país que você vai, por exemplo, a gente foi para Noruega no meio do ano. Você vai na farmácia e você não tem quase nada de cosmético, é coisinha muito simples, né? E remédio é tudo muito básico, e tudo que você tem que comprar com receita. Você vai para os Estados Unidos, parece um shopping center. Cara, a farmácia. parece um shopping center mesmo. Cara, tem de tudo. tudo. Uma farmácia tem tudo. É assustador. Tem até coisa para comer na farmácia. Tem mesmo, mas tem mesmo. É muito louco isso. E o supermercado, ele tem variedade. Então você pega, por exemplo, você quer temperar alguma coisa, né? Então você vem, eu quero um tempero tipo chimichurri. Você tem um chimichurri com pimenta, você tem um chimichurri sem pimenta, você tem um chimichurri com não sei o que, você tem não sei o que. Cara, você tem tanta opção que você não sabe o que você vai escolher. Tem 10 chimichurri diferentes de uma marca. Aí a marca B tem mais 10. E você fala, cara... Então, a variedade deles é muito boa. E assim, a acessibilidade da comida para eles... Né, a comida o poder de compra, né? O cara consegue comer. De tudo e que eles ele quiser. Eles têm aquela característica de comer. Por exemplo, você vê a molecada... Né, no que seria o ginásio, que eles almoçam na escola, é tudo muito calórico. Então, por exemplo, ele não toma refrigerante, não toma coisa. O que ele toma é uma caixinha de leite integral. Pô, você mandar imagina você mandar um pratão de arroz, feijão, batata, carne e ainda para beber, para descer um leitão integral. Cara, é caloria pra caramba. Então, eles não regulam a caloria. E tem uma questão de hábito, que o americano ele sempre faz o jantar dele cedo. Então o jantar para o americano ainda é quando está dia. 5:30 da tarde, estourando 6 da tarde. E depois desse horário, ele não tem o costume de comer. E olha que curioso isso. Tem Fica tipo jejum? Como se fosse um jejum intermitente. Entendi. Ele come de manhã, da hora que ele acorda, até mais ou menos umas 5:30, 6 da tarde. Tá?
Então, tem uma pesquisadora, Linda Morgan, que ela fez um estudo sobre o momento que você consome uma refeição, se ele influi naquilo que é o efeito que essa refeição faz em você. Entendi. Como que ela estudou isso? Ela pegou refeições de diversas calorias e ela colocou em horários específicos. Então, ela pegou, por exemplo, uma refeição de 5.000 kJ e colocou de manhã, 1.500 kJ à tarde, 1.500 kJ à noite. E fez a pessoa comer assim durante um tempo. Então, bastante caloria de manhã, pouca no almoço, pouca no jantar. Entendi. E aí ela viu que o pessoal mantinha o peso. Aí o que ela fez? Ela trocou a última pela primeira refeição. Então o cara comia 1.500 kJ de manhã, 1.500 no almoço e 5.000 à noite. Caraca. Sabe o que aconteceu? Essa galera piorou, que é a resistência à insulina, a capacidade de lidar com a caloria. Nossa. Só o fato dela comer a refeição à noite. Aham. E aí falou, pô, o que acontece? Então, quando você vai ver a biologia, o nosso corpo, à noite, ele se prepara para dormir. Então, é normal que a gente aumente a resistência à insulina, que é uma forma de você ficar econômico na sua energia. Entendi. Então, se você come mais à noite, se a sua refeição for mais calórica à noite, você pode, por exemplo, supondo que você tenha 2 pessoas consumindo 6.000 calorias. Só que você tem uma que consome as 4.000 calorias à noite, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Toma um café correndo, almoça de qualquer jeito, aí quando chega em casa à noite, senta e come. Exato. Essa pessoa, ela vai ter um ganho de gordura e uma piora metabólica se comparar para uma pessoa que consome as mesmas 6.000 calorias, só que ela faz essa refeição ou de manhã ou na hora do almoço. Cara, interessante isso. É muito legal isso, né? É a parte de nutrient timing, né, que a gente estuda. E aí tem os horários do que são os alimentos que a gente faz. Né? Então tem o preparo do treino, tem, por exemplo, quanto tempo antes você precisa de uma refeição de carboidrato, né, para você fazer glicogênio para o seu músculo aguentar um treinamento. Né? Então tem muita gente que acha que é tipo, não, eu vou tomar um carbo agora, né? Por exemplo, você vai para a pista, você começa a treinar umas 9h30, 10 horas, e aí você fala, não, vou tomar um carbo agora e beleza. Não. O músculo, ele não consome glicose, ele consome glicogênio. E para você fazer glicogênio demora de 4 a 5 horas. Então, na verdade, quando você vai treinar às 10, o seu pré-treino foi a última refeição que você fez à noite. Caraca. Eu vi isso em algum lugar, mano. Que tipo assim, o que você... Se você treinar de manhã, o que você come pela manhã não é o que vai nutrir o teu corpo pro treino. Exatamente. É o que você comeu na última noite. E mais ainda, se você faz uma refeição muito pesada para treinar, você tem que pensar, por exemplo, em digestibilidade. Olha o trabalho que o nutricionista tem. Ele tem que pensar em algo que tenha um esvaziamento gástrico rápido e que te cause conforto alimentar. Que você se sinta alimentado, mas você não fique, né, fazendo digestão. Por quê? Toda vez que você se alimenta, o sangue ele é direcionado para os teus órgãos internos para você fazer a digestão. E isso acontece... Fica conectado para fazer a digestão. Esquece Exatamente. do resto, né? E uma das formas dele fazer isso é aumentar um hormônio que chama somatostatina, que é um hormônio que bloqueia o GH. Então, dependendo do que você come antes do treino, se você estiver fazendo digestão, você ainda bloqueia o efeito anabólico que você tem no treino que você fez. Cara, isso pra velocidade deve ser uma coisa surreal. A diferença é surreal, cara. É surreal. Deve Então, fazer uma das coisas mais difíceis no consultório que a gente ajusta é o calendário de alimentação de acordo com os horários de treino do paciente. E tem uma coisa... Pra ser sincero, é uma parada que tá bem desconexa, assim, no meu treinamento. Tipo, esses detalhes que eu tenho certeza que fazem diferença, assim, na hora... A gente faz isso muito pro fisiculturismo, principalmente, né? É uma área que eu gosto, né? E tem desafios grandes, por quê? Fazer músculo não é o mesmo que você construir um prédio. Então, você constrói um andar, aí constrói outro, aí constrói outro. Fazer músculo, Paulo André, é como se você tivesse uma casa em construção. Só que imagina que você tivesse muita pressa. Então, do mesmo jeito que você coloca uma equipe de pedreiro para quebrar a tua parede da cozinha que você quer aumentar, você já coloca uma para construir. Isso a gente chama de síntese, o pedreiro que está construindo, e degradação, o pedreiro que está destruindo. Sim. O que é a parte curiosa? Para você fazer mais rápido, você tem que quebrar mais rápido também. Então, com o tempo, você não vai treinando só o seu músculo construir mais rápido. Você vai treinando ele quebrar mais rápido também. Caraca. Só que quando você para de treinar ou você treina demais, o que acontece? A degradação supera a síntese. Você perde músculo. Exatamente. E quem que é o fisiculturista? É o cara que vive em condições ideais para conseguir fazer grandes quantidades de músculo.
Então, a gente fica controlando para ele ter síntese sempre melhor do que degradação. Entendi. A parte fácil do fisiculturista é que o específico dele são as poses. Aham, sim. E as poses ele vai fazer ali durante 1 minuto e meio, 2 no palco, é isometria, beleza? Ele não tem um trabalho para fazer como, por exemplo, um corredor que precisa demonstrar uma questão de tempo. É muito mais parecido com um ginasta, porque é um esporte de apreciação. Né? Só que o ginasta ele faz exercícios, né, baseados em força, velocidade e potência, e o fisiculturista ele faz exercícios, ele demonstra rotinas baseadas em isometria. Então tem essa diferença. Nessas condições, quando a gente tem, por exemplo, um atleta como você, o que é o grande problema? Eu preciso que você ganhe músculo para ganhar força, mas nem tanto que atrapalhe no seu peso. Que toda força se converte em velocidade, mas que quando você produzir velocidade, você não perca força. É por isso que você treina força e você perde velocidade, treina velocidade e perde força. Porque você vai fazendo, vai fazendo essa troca. É exatamente o que você falou. Eu peguei a força aqui, eu vou transformar em velocidade. Mas você tem um tempo para isso. Um timer, E o que o alimento te ajuda? O que o conhecimento em nutrição te ajuda? Você prestar mais atenção naquilo que você se sente bem, que a sua digestibilidade seja legal. No caso de proteína, por exemplo, você tem que ter uma proteína e toda proteína ela é absorvida, ela é digerida, ela é absorvida e aí ela é incorporada. Sim. Então, chega no seu estômago, você digere. Você absorve no seu intestino. O seu intestino, ele manda para o seu fígado ressintetiza aminoácidos com base naqueles aminoácidos, e esses aminoácidos vão para os seus músculos, incorporar os seus músculos e fazer a construção muscular. Sim. Só que você usa o seu músculo. Aí seu músculo o que faz? Degrada essa proteína, oxida essa proteína. E você tem que ficar realimentando o ciclo. Então, em quanto tempo você tem que consumir proteína? Quanto de proteína você tem que tomar? Deve toda hora, todo segundo tem que tomar proteína. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente sabe e se faltar... E se faltar, você não sintetiza. E acontece isso que aconteceu aqui. Quebrar. A lesão pode ser consequência disso. Com certeza. Né? E se você está pensando isso, é que você já entendeu a mecânica do negócio. Sim. Que quando a gente tem qualquer coisa que se relaciona, por exemplo, com risco de lesão, né, a gente usa muito marcadores bioquímicos nisso. E não só no paciente que quer ganhar massa muscular, né, mas, por exemplo, no atleta de futebol. Né? Existem enzimas que a gente mede da pessoa e que ele vai te dizer o quão próximo ele está da lesão ou não. O quão está rápida a recuperação dele. Então, em determinados momentos, se há dúvida, o que a gente faz? Faz uma bateria curta de exames e vê como é que está a condição dessa musculatura. Um tempo atrás eu estava com o meu fisiologista, o Elvio, a gente tinha esse monitoramento, né? Fazia os exames, tirava não sei quantos tubos lá de sangue. E aí ele monitorava assim o que estava faltando, o que tinha, o que não tinha. Isso era interessante, só que depois dessa loucura aí, essa loucura que começou a minha vida, né, de viagem, isso aqui, a gente acabou que perdeu pra gente poder monitorar, a gente perdeu essa, como é que eu posso dizer, continuidade. Essa continuidade. Não, fica tranquilo que a hora que você voltar no foco... Agora, inclusive, esse ciclo é o time que eu tenho, tipo, é o tempo que eu tenho pra fazer um bom ciclo olímpico, pra chegar em Los Angeles bem. Não, é administrar sua carreira também, Exato. porque é uma carreira, né, meu? É uma coisa que te faz feliz, obviamente. Claro. Né? Agora, bom, te dei essa dica aí do que estudar para nutrição, acho que você já tem um caminho bom. Muito. Agora, me fala um pouco mais do pessoal, assim, tem alguém que você olha com admiração e que você se compara, assim, você fala, cara, o que essa pessoa fez, você falou que você admira, por exemplo, o Cielo, na corrida, tem alguém que você fala, o que esse cara fez é o que eu gostaria de reproduzir? Tem um cara na velocidade que se chama Asafa Powell. Asafa Powell. A constância, ele é um atleta que já foi pego no doping, e aí isso acaba que, tipo, a gente perde um pouco da credibilidade, né? O atleta perde a credibilidade. Mas ele tinha uma constância muito boa dentro dos 100 metros, assim, ó. Ele foi o atleta que mais correu abaixo dos 10 segundos. E assim, tirando performance dele, de tempo, de vezes que ele correu, a biomecânica dele era muito boa. E aí é uma coisa que eu
quero muito chegar, assim, ó. Porque, assim, no quesito de dia a dia, de, assim, do que o atleta fez para chegar onde chegou, é muito complicado porque poucos atletas abrem, assim, esse lado. O Usain Bolt, que tem o documentário dele, um filme Isso. documentário. Eu já ia te perguntar por que você não falou dele, por exemplo, você trouxe justamente o Asafa Powell. Assim, o Bolt... É porque o Bolt é muito fora da curva. Ele é um ícone não só do atletismo, mas do esporte, só que é algo assim... Eu costumo dizer, assim, que a minha meta é bater os números dele. Até porque a galera fica espantada. Nossa, mas o Bolt... Não sei o quê. Cara, mas se eu não levantar da minha cama... Pra ser melhor do que pra alguém. ser melhor que o do maior da história, eu prefiro ficar deitado ali, cara. Concordo. Assim, se eu vou chegar ou não, já é outra história, já é outro papo. A questão é que eu levanto da minha cama para atingir o melhor que eu posso atingir. Assim, e não existe nada impossível. As coisas podem ser improváveis de acontecer, como até eu acredito que seja improvável de alguém bater o recorde do 200 metros, que é um absurdo. Do 100 também é um absurdo, Quanto mas... que tá os 200? 19. Nossa Senhora. Assim, o cara, se você pegar os números, assim, de parcial do 200 metros, é algo surreal, Cara, estratosférico. Quando eu assim. tava na faculdade, o meu 100 era 13, eu achava que era excelente. Não, cara. é surreal. O 100 metros também... o 100 metros também é surreal, mas o 200 é muito difícil também. Mas eu, como eu repito, eu levanto pra bater esses números aí. Boa. E aí... Eu não falo o Bolt, assim, porque o Bolt, ele não é um exemplo, assim, a ser seguido no quesito, assim, cara, quero correr igual ele. Porque, olha, a corrida dele é algo assim, você não consegue entender do porquê que sai aquele resultado, cara. Cara, ele sai do bloco, assim, e a galera fala que ele tem uma saída ruim. É porque, comparado aos outros, ele não tem, mas ele tem, sim, uma saída muito boa, até pela estatura corporal dele, que ele é um cara que tem 1,93 m, 95 sei lá. É um gigante. Para velocidade, ele até quebrou esse paradigma de, tipo assim, um atleta de 100 metros tem que ser pequeno e parrudo e forte. Ele quebrou isso. Ele era muito forte, mas ele também era muito alto. E aí, cara, ele chega ali dos 40 metros para frente, parece que ele... Porque tem uma mecânica nos 100 metros que a gente não pode esquecer o calcanhar muito lá atrás, assim, ó. Como é que eu vou explicar isso? A gente faz você tem que puxar quando o a chão, bicicleta, sabe que... como você anda na bicicleta? Sei. A mecânica dos 100 metros é mais ou menos isso. Que o calcanhar fica quase que em linha reta, assim. E aí, se você esquece muito o calcanhar lá atrás, você perde velocidade, porque seu tempo a sua fase aérea fica bem maior. Sim. Aí tu assiste a prova dele, parece que ele só faz isso. Parece que a fase aérea dele é muito grande, o calcanhar dele fica lá atrás, você assiste assim, como é que ele faz esse resultado se a mecânica dele tá meio que errada, né? Entre aspas, porque se tá fazendo esse resultado, porque tá certo, né? Enfim. E aí é isso, assim, é óbvio que como competidor e como atleta, eu me inspiro muito, porque é um competidor nato, assim, ó. Ainda mais quando pisam no calo dele. E aí eu me identifico muito com isso. No documentário dele, pra quem não assistiu também, assistam, mostra muito isso. A galera falou dele assim, ele já vira uma chave que ele... Uma força de onde ele não tinha. Inclusive, ele lesionou também antes da Olimpíada de 2016. Não um mês, mas lesionou antes. Ele deu a volta por cima, conseguiu se recuperar, conseguiu vencer a Olimpíada, enfim. E aí é um cara que eu me inspiro muito também. Só que o Asafa, por ter uma corrida... falam que é a corrida perfeita, assim, é a golden position que ele tem, que é a corrida perfeita. E aí eu me inspiro muito nele, assim. Como eu falei, no dia a dia, é difícil porque poucos atletas abrem, assim, esse dia a dia do que faz, de como fazer. Poucos atletas top, assim, do atletismo abriram isso. Então eu não consigo ter, assim, uma inspiração tamanho de, tipo assim, falar, puta, esse é o cara, sacou? Entendi. Mas... No quesito, assim, o Asafa e o Bolt, obviamente, são dois caras que eu me inspiro muito. Da atualidade, eu não me inspiro em ninguém porque são meus adversários. Eu não vou me inspirar no meu adversário. Quero ganhar deles, né? Mas você reconhece, por exemplo, claro, que são as qualidades deles? Não, o Noah, por exemplo, é um cara que eu tava na arquibancada assistindo uns 100 metros na Olimpíada e eu levantei pra bater palma pra ele. Porque, de fato, assim, só pra entender, o jamaicano, o Noah correu 9,83 na temporada. E ele perdeu um mês antes, poucos meses, 2 meses antes,
para um jamaicano que é o Seville. Lá na Jamaica, isso. Só pra galera entender, o país da corrida é a Jamaica. É a Jamaica, Então, o país da velocidade. É a até Jamaica o- e tinha 20 anos que que o americano não ganhava da Jamaica. Sim. Que a era Bolt, né? 3 ciclos olímpicos, mais ou menos isso. Sim, exato. E aí, o país da velocidade é a Jamaica. A gente tá falando dos Estados Unidos aqui, mas a Jamaica... E aí uma questão mais nato, eles são mais Nato, naturais, assim. Inclusive, tem um depoimento de um cientista. E a brincadeira deles é correr. É né? correr. E tem um depoimento de um cientista que ele fala que, antigamente, os jamaicanos, eles tinham... eu não sei, tinha alguma situação onde eles andavam com alguma coisa nas costas ou segurando onde a parte torácica deles ficaram maiores, assim, e aí eles conseguem desenvolver mais, sei lá, oxigênio, sei, o pulmão ficou maior, não lembro Talvez muito. mais. Se o pulmão fica maior, isso que acontece. Exato, e aí isso naturalmente foi passando, foi hereditário, assim, e aí, tipo, naturalmente a Jamaica se tornou essa potência que é na velocidade, né? Não, o próprio Ben Johnson era um jamaicano radicado no Canadá. Exatamente. Então os caras têm tradição nisso. É uma coisa do povo. E né, é muito cara? natural. Qualquer jamaicano se pegar pra treinar, ele vai ser veloz, enfim. E aí o Noah perdeu pra esse jamaicano, e o jamaicano olhando pra ele assim, ó, tipo, cruzando a linha e olhando, tipo, caçando ele, assim. Aí isso ficou um burburinho, assim, pô. E aí o Noah postou assim, ó, te vejo em Paris, tipo assim, até Paris e tal. E A aí... gente acerta lá. Isso, o Oblique Seville é o nome dele. E aí outro jamaicano, isso foi 9,83. Caceta. Um outro jamaicano correu 9,77. E aí, o Noah falou, o Noah é aquele cara que fala mesmo, tipo assim, eu vou ganhar as Olimpíadas e não vai ter pra ninguém, eu vou vencer e tal. Surgiu até uma polêmica dele com a galera da NBA, que a galera da NBA, quando vence a NBA, eles botam no boné e nas camisas, campeões mundiais. Que legal. E aí numa entrevista, o Noah fala assim, campeão mundial de quê? A NBA só ocorre nos Estados Unidos, vocês não são campeões mundiais. E aí ele cutucou o vespeiro dos caras. Imagina a loucura que ficou os Estados Unidos. E aí os americanos compraram a briga dos caras da Dos NBA. basqueteiros? E ele ficou meio que cancelado nos Estados Unidos. Sacou? Então os americanos estavam meio que, tipo Que assim, ruim, cara. pegando no pé dele. Sim. E aí eu quero ver, você tá falando aí, quero ver se você vai ganhar a Olimpíada. E o jamaicano correu 9,77 antes das Olimpíadas. Então, tipo assim, pô... A pressão tava nele. Muito. E aí, ele falou isso aí, os americanos meio que contra ele cutucou o vespeiro lá da NBA, porque os Estados Unidos é super fã da NBA. Basquete é futebol americano. number one lá, quase que... Enfim. E aí teve essa situação dele com os próprios americanos, e aí ele correu, perdeu pro Seville, e aí esse outro jamaicano correu 9,77, então imagina. E aí tava as apostas, assim, estavam todas nos jamaicanos. Inclusive eu falei, pô, o que acontece? Qual que seria... Foi o que aconteceu, né? A minha visão. O jamaicano, ele tinha 9,77. 9,77 para 9,83 é um caminhão, né? Sim, para quem pensa que é pouquinho, mas não, é muita pra gente coisa. é isso aqui, ó. É isso, exatamente. Só que pra Na quem tá corrida olhando, é um corpo de diferença. Exatamente. E aí eu falei, cara, o que acontece? O Noah, ele é muito mais competidor. Ele sabe competir eliminatória, semifinal e final. E o jamaicano, ele correu um tiro só. Só uma competição ele conseguiu 917. Então, se o Noah ganhar essa Olimpíada, ele vai ganhar porque ele é um competidor. Ele sabe competir a competição de 3 tiros e aquilo tá valendo medalha mesmo. E aí, vamos lá, eliminatória. Tá, o Noah perdeu a eliminatória pro britânico. O britânico correu 9,98, ele correu acho que 10,0. Perdeu a eliminatória no Paris. Aí todo mundo, pipoqueiro, já vai dar ruim. E os jamaicanos voando, ganharam as suas eliminatórias, enfim. Semifinal, ele perdeu de novo pro mesmo jamaicano que ele perdeu olhando pro lado. Sim. E aí, final, vamos lá. Final, aquela tensão toda, de arrepiar, né? Você vê o vídeo, uma final que Paris, inclusive, mandou muito bem nessa final. Foi algo cinematográfico mesmo. Aí todas as apostas no jamaicano, que correu 9,77, tava super bem, e no outro jamaicano. O Noah, ele tava perdendo até os 80 metros. E ele virou a prova. Ganhou dos jamaicanos, todo mundo. Ganhou o Paris. E aí um cara da NBA foi no estádio pra ver a prova.
E aí tem uma imagem do Noah comemorando e o cara saindo assim, ó. Cara, surreal. O que ele fez? Aí ele pra câmera. American, I told you. I got this. Tipo assim, eu falei pra vocês que eu consegui isso aqui. Tipo, falando pros americanos, tá ligado? Sim, que a galera cancelando é ele. Falou, América, eu falei pra vocês que eu ia conseguir isso aqui, que não sei o quê. Falando pra câmera assim, ó. Eu falei que eu ia conseguir e tal, não sei o quê. Então, tipo, eu vendo aquilo, eu falei, mano, o cara tem que levantar e bater palma pro cara. Porque depois de tudo que ele passou... Verdade. Depois, na própria Olimpíada, eliminatória, semifinal, e perdendo, e as apostas todas para um lado, e aí, pô, a NBA falando não sei o que e tal, ele vai e ganha as Olimpíadas, é algo que realmente que o cara é muito fora da curva, assim, nesse sentido. Então, tipo, eu reconheço isso. Só que eu não fico, sou fã do Noah, não sei o quê, porque é o meu adversário. Não precisa, né? Quando eu, de repente... e aí a gente já teve uma troca, ele desfilou em Milão ano passado, na Bossa. Uhum. E aí, eu acho que eu e ele eram os únicos 2 atletas masculinos que desfilaram. A Boss chamou alguns atletas para desfilar na semana de moda. E a gente teve uma troca bem de boa, assim. Ele é um cara mais na dele também. Uhum. E aí, a gente teve uma troca, um cara, gente boa, assim. E lá em Paris a gente se falou também. Um cara tranquilo, mas é isso. Ele tem esse temperamento mais quente, assim, e tal. E aí, eu admiro isso, porque quando chega na pista, cara, e ele se transforma, ele vira um cara de 4 metros de altura e não tem quem segure ele. E aí eu me identifico e reconheço que ele realmente é um cara... É o cara a ser batido, né? No caso, isso é legal, assim. Eu torço muito pra você. Primeiro porque a nobreza não tá em quem tem o mérito, tá em quem enxerga ele. E é nobre você poder admirar os seus adversários. Não, sem dúvida. Porque faz você um cara que gosta de aprender e aprender com aquilo que as pessoas têm de melhor. Em vez de ser aquela pessoa que fica apontando o que a pessoa tem de pior. O que é muito feio, né? E é muito reprovável. Então eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera. A câmera é toda sua. O que eu tenho pra falar, assim... Eu acho que na vida a gente vai ter desafios e desafios. Como eu falei, eu nunca me imaginei num cenário onde eu ia pensar em desistir. Acho que essa palavra continua não existindo no meu dicionário, mas eu cheguei no momento que eu me peguei na vulnerabilidade e falei, mano, não tô aguentando, não tô suportando, sacou? E eu tenho tatuado isso. Tudo parece impossível até que seja feito. Às vezes, passando por uma situação onde você acha que é impossível, não só dentro do esporte de alto rendimento, mas qualquer outra situação onde você não encontra saída. As coisas são improváveis, mas não são impossíveis. Acho que e eu sempre falo isso, acreditar é o primeiro passo, até porque você não precisa pagar para sonhar. Isso não tem, tipo assim, não tem um preço você acreditar no seu objetivo, acreditar onde você pode chegar. Isso não tem um preço. Agora, se você vai conseguir, isso depende da sua vontade, da sua dedicação enquanto a isso. Eu sentei aqui com o Paulo, que é o meu xará, e eu vou rever essa conversa nossa, porque dentro da parte da nutrição eu já vi que eu tenho milhares de coisas para melhorar. Te dou meu telefone, relaxa. Inclusive, exatamente. Inclusive, eu quero muito o seu telefone pra gente ter essa troca. Então, tipo, para eu chegar no meu objetivo, eu preciso me dedicar. Eu preciso querer, de fato. E o primeiro passo é acreditar. Não existe... A fé, ela só vai existir se tiver ação. Então, acredite no seu objetivo, acredite que é possível chegar onde você quer chegar, porque Deus ainda realiza sonhos e repito, nada é impossível. Amém. É isso, é mais ou menos por aí. Foi um privilégio te conhecer. Todo meu, tamo junto. Muito obrigado aí. É nóis, vamos pra cima aí. Vamos pra cima. Eu vou pegar o telefone mesmo, porque aqui eu já tô com esse negócio na cabeça, meu Deus do céu, tanto de coisa que eu tenho que melhorar na minha alimentação. Se eu quero chegar onde eu quero chegar, eu tenho que melhorar. Aqui, ó, proteína. Vai rolar uns popping off, viu, meu? Por favor, e pode puxar a orelha, cara, porque é isso, o 100 metros é muito detalhista, muito detalhe, e o que eu tiver pra melhorar, eu vou correr atrás. Se vocês querem saber desse detalhe, fiquem de olho. Essa história é só o primeiro capítulo. Um beijo pra vocês, a gente se vê. Falou!